paz, irmãos. Amém. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso culto de adoração, ao nosso culto de celebração ao Senhor. Hoje, em especial, nessa manhã chuvosa, gostosa, e um dia muito especial porque mais uma vez o Senhor está provendo essa oportunidade de estarmos aqui nesse dia, nesse domingo, um dia muito especial também, que Deus tem algo a falar conosco através da tua palavra, através de cada momento aqui, independente do momento delicado a qual nós estamos passando, o Senhor está aguardando a tua igreja, amém? E você que veio hoje, você que está nos assistindo através das redes sociais, Deus tem algo especial para nós, Deus tem algo especial para nós nesse momento que nós estamos aqui. Deus tem algo de bom para cada um de nós, amém? Aleluia. Irmãos, em meio a tantos esses dias, mais um decreto que nós estamos passando, o Senhor me traz à lembrança uma passagem do profeta Daniel, mais especificamente ali no livro, no capítulo 6, a qual a passagem nos diz o momento que o rei Dario envolvido ali, incitado por pessoas, por governantes, pessoas que estavam ali caminhando com ele, põe um decreto de 30 dias para que não adorassem nenhum Deus, E ali no meio desses governadores, no meio desses chefes, está o profeta Daniel, que mesmo ouvindo esse decreto, mesmo em meio a esse decreto, ele não deixou de ser fiel ao Senhor, em adorar e ter o momento dele de adoração, em ter o momento dele ali de busca, o momento de adoração ao Senhor. Ele correu, ouvindo esse decreto, ele correu ali, fez um momento de oração a ele, e ali ele foi pego e, enfim, os irmãos conhecem a história no decorrer disso daqui. O que me traz a refletir, irmãos, a ousadia de Daniel, em meio a esse decreto, em meio a fechar tudo, em meio a impedir que ele adorasse ao Senhor, por ele ser uma pessoa que se destacava, justamente por ele ser abençoado por Deus, por ele ser fiel ao Senhor, que esse decreto foi estipulado. Não é porque nós estamos no momento de decreto, o mundo todo está assim, mas o que nós podemos refletir nesta manhã, irmãos, é que a nossa fidelidade ao Senhor, independente do que esteja acontecendo no mundo, independente do que esteja acontecendo na nossa cidade, no nosso estado, nós precisamos ser fiel ao Senhor. Nós precisamos estar diante do Senhor, prostrado aos pés dele, prostrado aos pés do Senhor, independente do que esteja acontecendo, independente de como você esteja, de como a situação está na tua vida, na tua casa. Seja fiel ao Senhor, busque o Senhor a todo momento, busque o Senhor com todo o teu coração. São promessas do Senhor que está acontecendo sobre a nossa vida, sobre a nossa nação, sobre o mundo, e o Senhor diz: ser fiel a mim, busque a mim, e se você buscar, será encontrado, assim diz no livro também de Jeremias, do profeta Jeremias. Então, irmãos, independente do que esteja, hoje nós estamos aqui buscando ao Senhor, amém? Independente dessa chuva, independente do que está acontecendo, Deus preparou este momento, nessa manhã, nesse domingo, para estarmos aqui buscando, cultuando ao Senhor, e é um momento de alegria, é um momento de nós podermos adorar e glorificar o nosso Deus, amém? Então, irmãos, quero te convidar a ficar sobre os teus pés e vamos orar ao nosso Deus. Vamos continuar buscando em adoração, elevar os nossos pensamentos ao Senhor nessa manhã. Pai, no nome de Jesus Cristo, Deus, nós, Pai, nos colocamos, Senhor, diante de Ti nesta manhã. Deus, nesse período, Pai, que estamos mais uma vez aqui passando, Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos, ó Pai, em Teu nome, reunidos, ó Deus, na casa do Senhor, a casa de oração, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoe também as pessoas, ó Pai, que estão nos acompanhando através, ó Deus, deste meio de comunicação que é as redes sociais, ó Pai. Alcança, Senhor, esses lares,
Alcança, Senhor, essas famílias, ó Pai. Deus, nós glorificamos o Teu santo nome, ó Pai, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos, ó Deus, a nossa vida a Ti. Nós consagramos, ó Deus, ó Senhor, este momento ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, ajude-nos, ó Pai, ó Senhor, que o Teu Espírito Santo possa, Deus, nos ajudar, ó Deus, a estarmos, ó Deus, com os nossos corações, ó Deus, voltados somente a Ti, as nossas mentes, ó Deus, voltadas somente ao Senhor, ó Pai. Deus, receba, Senhor, este momento aqui, Pai, como forma de gratidão, ó Deus, em oração a Ti, ó Pai, como forma, Deus, de gratidão por tudo que o Senhor tem feito, por tudo, Deus, que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, nos abençoa, Senhor, nesta manhã de domingo. Nos abençoa, Senhor, neste primeiro dia que se inicia dessa semana, Pai. Nós, ó Deus, consagramos a Ti, ó Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, tudo que irá acontecer, Senhor, durante esse dia, Deus, porque nós estamos no início dessa manhã, buscando ao Senhor, elevando os nossos pensamentos a Ti, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, essa igreja. Abençoe, Senhor, as famílias dessa igreja. Pai, no nome de Jesus, abençoe, Senhor, a nossa cidade. Abençoe, Deus, os governantes dessa cidade. Abençoe, Deus, o nosso estado, os governantes desse estado, do nosso país, ó Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós, ó Deus, apresentamos como igreja do Senhor, ó Pai. Ó Deus, apresentando a Ti, ó Deus, porque só o Senhor, ó Pai, que é o dono de todo decreto, é o Senhor, ó Deus, que dá a última palavra, é o Senhor, ó Deus, que dá, Senhor, ó Deus, toda a ordem para que tudo, ó Deus, possa acontecer. Por isso, ó Deus, nós exaltamos nessa manhã os nossos olhos a Ti, Pai, e consagramos a Ti, ó Deus, este momento aqui, ó Pai. Assim, ó Deus, nós Te agradecemos desde já, Senhor, por tudo que irá acontecer, no nome de Jesus. Aleluia, igreja, aplauda o Senhor e glorifica o nome dEle. Glorifica o nome dEle, porque Ele é digno de toda honra e todo louvor. Aleluia. Bom dia, na graça e paz do Senhor, amém? Vamos dar início a mais um culto, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui louvando o nome dEle e declarando que nós não podemos viver sem o amor e a graça de Deus, amém? Quero ser como criança,
Pode se sentar um pouco, vamos descansar um pouco as pernas. Êxodo capítulo 10, verso 24, na parte B, versículo 24, diz assim, Êxodo 10, 24: Então Faraó chamou a Moisés e disse-lhe: Ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que oferecemos ao Senhor, nosso Deus, e também o nosso gado há de ir conosco, e nem uma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor, como nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Então aqui é quando veio-se as pragas das trevas, né, que Faraó amoleceu o coração, né, entre aspas, e ele permitiu que o povo de Israel fosse para o deserto, né, adorar a Deus. Mas ele disse assim: vocês podem ir, mas deixa o gado, deixa as ovelhas. Então significa o quê? Era algo que seria ofertado ao Senhor lá, seria oferecido. Então muitas vezes o diabo segura, às vezes, a nossa oferta, mas nós não podemos aceitar. Nós temos que oferecer a nossa oferta a Deus, porque é uma forma de adoração ao Senhor. Amém? Senhor, nesta hora eu louvo a Ti, Senhor, pela disposição do Teu povo aqui neste lugar, Senhor, de ter, Senhor, o coração de ofertar e de adorar ao Senhor, Senhor Deus, com o seu sacrifício, porque, Senhor Deus, muitas vezes aquilo que nós ganhamos é sacrificado. Precisamos às vezes acordar bem cedo, aguentar o labor do sol quente, às vezes passar por situações constrangedoras, ou até mesmo, Senhor, sermos afligidos, Senhor, para que nós possamos ter o nosso pão. Mas, Senhor, louvamos a Deus porque nós temos a disposição de fazermos isso com amor ao Senhor, não por obrigação, porque o Senhor ama aquele que dá com alegria. E eu louvo a Deus por essa amada igreja que tem dado com alegria, Senhor, a sua oferta ao Senhor, não ao pastor, nem à igreja, à denominação, mas ao Senhor. E eu creio, Senhor, conforme diz a Tua palavra, que diz que aquele que semeia na boa terra, Senhor, aquele que decidiu seguir a Jesus, vai colher 100 vezes mais. E que essa unção de multiplicação esteja sobre todo o Teu povo aqui reunido neste lugar, e aquele que nos assistem pelas redes sociais. Assim nós abençoamos o Teu povo, que não venha nenhuma crise sobre a vida dos Teus filhos, Senhor, que tem servido neste altar, Senhor. Em nome de Jesus, que não venha faltar o trabalho, o emprego, mesmo com essas situações que nós temos vivenciado esses dias. Que o Senhor possa suprir todo o Teu povo, Senhor, com todas as bênçãos nas regiões celestiais. É assim que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Feliz, quem vira em tua casa,
nessa última música nós possamos dizer o quão grande é o nome do nosso Senhor, que nos sustenta e permite que nós estejamos aqui adorando Ele, engrandecer pela sua bondade e o seu cuidado com nossas vidas, com nossos familiares, e por podermos, em meio a tanto caos, adorar e engrandecer o nome dEle. Venha sobre nós em nome de Jesus.
nosso assento. Quero cumprimentar os irmãos num bom dia, na graça e paz do Senhor, né? Antes boa tarde, boa noite, né? Agora é bom dia. Mas glória a Deus, estamos vivos, né? Para a honra e glória do Senhor, né? Queridos, eu queria deixar uma palavra para a sua vida no livro de Marcos, capítulo 6, verso 30. Marcos, capítulo 6, verso 30. Marcos, capítulo 6, verso 30. Obrigado. Já. Amém? Bem fácil. Marcos 6, 30. A multiplicação dos pães e dos peixes. Diz assim a palavra de Deus: E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram em tudo, tanto o que tinha feito com o que tinham ensinado. E eles disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer, e foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram e correram para lá, a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximando deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto e o dia está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Dai-vos vós de comer. E eles disse-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhe: Quantos pães tende? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou que lhe fizeram assentar a todos em grupos sobre a erva. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou, e partiu os pães e deu aos seus discípulos, para que o pusesse diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram o pão eram quase 5.000 homens. Amém? Vamos orar agradecendo o Senhor pela sua palavra. Senhor, eu louvo a Ti porque a Tua palavra em nossas vidas é fonte de vida eterna, de refrigério, de cura, de restauração, e que o Senhor possa me usar como, Senhor Deus, como um vaso nessa noite, Senhor, para derramar sobre o Teu povo, a Sua igreja, que aqui se reúne para adorar ao único Deus verdadeiro, ao Deus Jeová Jireh, o Deus provedor, o Deus criador, o Deus Shalom, o Deus da paz. Senhor, nesse instante, Senhor, o Senhor seja conosco e me capacite, através do Teu Espírito Santo, a trazer uma palavra que venha do Teu trono para a Tua amada igreja, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós vimos aqui que Jesus estava apregoando o Evangelho, né? Em Israel, na Judéia, e ele estava cansado, porque Jesus também veio na forma humana, então automaticamente tem horas que a gente fica exausto, cansado, né, do dia a dia. Muitas pessoas pensam que o trabalho ministerial é fácil, mas é árduo também. E mais naquela época que eles andavam de a pé, não tinha celular, não tinha internet. Então ele atendia as pessoas e não vinha uma, duas não, ele era um pastor de uma igreja enorme, né, de mais de 5.000 pessoas, né, isso contando os homens, mas fora as mulheres, as crianças. Então era uma multidão de 15.000 a 20.000 para lá.
né? Então havia uma multidão que seguia Jesus, e ele estava exausto, ele estava cansado da lida, né? E ele resolve descansar. E aí ele, em vez de ir para um hotel 5 estrelas, um resort, uma águas quentes, ele decide ir para o deserto. Onde que Jesus vai para descansar? No deserto, irmãos. Todo mundo quer fugir do deserto e Jesus está indo para o deserto, né? Porque ele pensou na imaginação dele: olha, eu vou para o deserto, o povo não vai para o deserto, porque deserto sempre remete dificuldade, né? Escassez, calor intenso, frio à noite, não tem comida. A gente sabe que quando tem evento, tem comida, o povo chega, né? Somente o povo evangélico, crente, diz que não bebe, mas come também, né? Quer descontar na comida. Então, quando tem comida, o povo chega junto, né? Mas lugar onde é que vai, não vai sair comida, não vai sair lanche, é deserto, não tem onde comprar. Então ninguém vai. Não tem onde deitar, não tem sombra, não tem rede, não tem nada. O povo não vai. Mas por incrível que pareça, aquelas pessoas estavam sedentas. Elas precisavam de cura. Elas precisavam de uma palavra de orientação, porque Jesus diz: olha, elas estão como ovelhas sem pastor. E ovelha que não tem pastor, ela não tem orientação, ela não tem ensino da palavra de Deus. Ela não tem cura. Então, mesmo que eles souberam só um sussurro, não precisou nem anunciar na rede social, não precisou colocar no Instagram, né? Mas o que aconteceu? Eles ouviram que Jesus estava indo para lá, e o que eles fizeram? Eles adiantaram e foram para lá. Jesus, pensando que ele ia ter um descanso, né, tão merecido depois de tanta lida. E os discípulos foram para lá porque eles estavam sedentos, a multidão estava sedenta pela palavra, eles estavam sedentos pela cura. Então eles decidiram ir para o deserto. E querido, o que isso remete à palavra de hoje? Deus está nos ensinando a ir para o deserto esses dias. Tem pessoas que não vão vir para o culto porque, olha, mas domingo de manhã é o meu sono precioso, eu trabalhei a semana toda, eu não vou. Eu preciso preparar aquele churrasquinho para todo domingo. Eu faço churrasco em casa, faço aquela lasanha, um almoço especial. As pessoas vêm. É dia de eu ir na feira, comer lá o sarapatel, não sei mais o que, coxinha, pastel, né? Domingo de manhã, logo domingo de manhã o culto. Então as pessoas que estiverem pensando dessa forma não vão vir. Mas que são sedentos pela palavra de Deus, irmãos, vão para o deserto, vão enfrentar dificuldade. Deserto remete dificuldade. E glória a Deus pela sua vida, que hoje você venceu o deserto do comodismo, e você está aqui nesta noite, nesta manhã, aleluia. Mas eu vou falar que Deus também está na noite, está no dia, vocês vão ver logo ali na frente, aleluia. Queridos, então é a dificuldade, e isso é um tempo que Deus está nos preparando para o futuro, irmãos, porque nós estamos caminhando para a nossa Canaã celestial, e nós vamos enfrentar dificuldades para chegarmos lá, porque o mundo se opõe contra nós, irmãos, o sistema se opõe contra a igreja, isso é notório, está claro aí. O diabo luta porque o dia dele está contado, para que as pessoas não alcancem a salvação, a vida eterna. Por isso que a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Por isso nós temos que batalhar pela nossa fé, querido, lutar para estarmos na presença de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E se você veio nessa manhã é porque você vai ser edificado com a palavra de Deus, porque você vai comer comida fresca nesta manhã. Mas para isso você teve que fazer um esforço maior do que você ter vindo à noite. E a Bíblia fala que o reino de Deus é tomado por esforço, não pelo nosso mérito, mas a disposição de ir em busca da palavra que nos traz fé, que é a fé que nos leva à vida eterna. Paulo diz: combati o bom combate, guardei a fé, encerrei a carreira. Irmãos, diante dessa pandemia, diante do fechamento anos atrás da igreja,
Quantas pessoas não voltaram mais aqui, ou não voltaram em outras igrejas? Quantos se esfriaram na fé, pararam, irmãos, porque olharam por uma pandemia, temeram mais morrer fisicamente do que morrer espiritualmente. E Jesus diz: olha, nós não devemos temer aquele que nos mata o corpo, mas sim aquele que pode nos lançar para o inferno. Então, querido, nós temos que cuidar mais da nossa vida espiritual, até mesmo do que a nossa vida física. Não estou falando que você deva ser irresponsável, porque hoje de manhã eu vi uma reportagem, talvez algumas irmãos possam ter visto. Eu vi na internet, a pessoa pegou Covid, sabe o que ela fez? Cuspiu na mão e ia ficar passando as maçanetas do carro para poder atingir as outras pessoas que egoístas, porque pegou, agora quer contaminar os outros. E com uma cara mais tranquila, que diz que ele estava, a polícia chegou nele, a polícia falou: o que você está fazendo? Eu estou trabalhando como você tem trabalhado. Já pensou o desaforo desse? Mas são pessoas egoístas, e a Bíblia fala que nesses dias surgiriam homens amantes de si mesmos, pessoas egoístas. Por isso que nós precisamos, querido, estar na presença de Deus, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar o seu nome enquanto está perto, diz lá no livro de Isaías 55, verso 5, querido. Porque talvez hoje nós estamos restritos, mas podemos reunir. Mas e se infelizmente entrasse um governo anticristão aqui no Brasil, como está nos nossos países vizinhos aqui, não quero citar, como que está acontecendo com a China, que igrejas estão sendo demolidas, ainda nós estamos tendo liberdade de cultuar, irmãos. Está difícil, tá, mas pode piorar, porque os tempos é chegado. Esses são os sinais que a Bíblia fala. Se isso não estivesse acontecendo, irmãos, nós não poderíamos acreditar na palavra de Deus. Mas esses são os sinais que apontam a vinda do nosso Messias. É as dificuldades, que no último tempo, sim, seria difícil, sim, mas também que há um grande derramar do Espírito sobre a igreja, sobre aqueles que buscam e que temem o Senhor. Então, queridos, nós vimos que deserto remete dificuldades. E nós vimos biblicamente que Deus sempre leva o seu povo para o deserto, começando o Velho Testamento, quando o povo estava no Egito, e Deus tinha um plano peculiar com eles, levar eles de volta para a terra de Canaã, a terra da promessa. E Deus levanta Moisés, depois de 430 anos o povo no Egito, Deus levanta Moisés no meio da sarça ardente. E sabe aonde a sarça ardente estava? No deserto, querido. Muitas vezes a gente acha que Deus está na tranquilidade, né? Quando está prosperidade, quando olha, Deus está comigo porque eu estou prosperando, porque eu troquei de carro, porque eu estou com uma casa nova, porque eu estou com saúde, minha família está bem, tudo. Mas Deus se manifesta mais fortemente no deserto, sabe por quê? Ele também está no tempo da prosperidade, da bonança na nossa vida. Só que no deserto nós conseguimos enxergar Deus muito mais do que no tempo da prosperidade, porque a prosperidade, as coisas dando certo, nós remetemos nossos olhos para aquilo que nos traz a alegria da nossa alma. Mas quando nós estamos na aflição, querido, nossos olhos se voltam para o Senhor, como diz Josafá: eu sei que os meus olhos estão postos em Ti. Então, naquele momento, Moisés está há 40 anos peregrinando no deserto, e ele está como pastor rude, sem sonhos, sem projeto, sem perspectiva de vida, sem Deus falar com ele. E naquele momento Deus aparece no meio da sarça ardente, que era um colonhão, um mato, que o fogo levantava e não se consumia. E Deus fala através do meio daquele lugar: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você pisa é lugar santo. E Deus fala o plano que Ele tem de usar Moisés como libertador de Israel. Do plano de Deus dar a terra da promessa, a terra que Ele prometeu para Abraão, para Isaac e para Jacó. E Moisés, resumidamente, Moisés vai, ele diz que não tem fala, mas Deus fala para quê? Para que Arão vá até Moisés. Aonde que eles vão se encontrar? No deserto.
deserto é lugar de encontro também. E aí eles vão, se encontram, vão até Faraó. Resumidamente a história, os irmãos sabem das 10 pragas, mas toda vez eles dizem o quê? Que ele não fala assim, olha, vamos lá para Canaã, não. Ele fala o quê? Para Faraó, deixe-nos ir para o deserto, adorar e servir ao Senhor, a sacrificar ao Senhor. Então o deserto é lugar de sacrifício, é lugar de adoração, é lugar de servir a Deus, é lugar de encontro com Deus. Então Deus remete o povo novamente lá para o deserto. Depois das 10 pragas, finalmente agora Faraó deixa eles irem, mas reluta, né? Porque o próprio Faraó depois muda de ideia, depois da morte dos primogênitos, corre atrás do povo. Moisés está diante do Mar Vermelho, ele manda que o povo marche, o Mar Vermelho se abra, e ali naquele momento Faraó morre. Depois que o povo de Israel, o mar se fecha e todos aqueles egípcios morrem. Como o Faraó mesmo disse para Moisés que nunca mais queria ver a cara de Moisés, e Moisés disse mesmo, eu também não quero ver a sua cara mais também, e aconteceu. Mas o povo é remetido ao deserto, e a Bíblia fala que havia uma nuvem que guiava o povo no deserto, que uma nuvem, quando estava no calor do deserto, estava com o povo de Israel, e quando era de dia, quando era noite, estava numa coluna de fogo. E fala que isso era para que o povo marchasse de dia e de noite. Quer dizer o que, querido? Que não tinha moleza para o povo de Israel. Além de andar na areia, você já andou no meio da areia, bem assim afundando? É difícil de caminhar na areia, né? Cansa, né? Sol quente, né? Sem água. Caminhar no deserto tem o que? Dificuldade. E à noite também, falou que à noite virava uma coluna de fogo, sabe para quê? Para iluminar, era o farol, era o silibrim, para que o povo andasse à noite. Então, querido, não era só, não, vou cumprir meu horário, já deu 5 da tarde, vou parar então. Não, tinha que andar até a nuvem parar. Porque conforme a nuvem andava, o povo acompanhava a nuvem. Então tinha que andar à noite. Só que à noite, querido, ela protegia do calor, dos animais, mas tinha dificuldade. Então é isso que é servir a Deus, querido. Tem bênção, mas também tem dificuldade. Tem momentos difíceis. Tem momentos, querido, que a gente vem fácil para a igreja, mas tem momentos que a gente vem só empurrado mesmo, só vem rastejando. Então servir a Deus não é tão fácil, mas vale a pena, porque Deus sempre te dá aquilo que a nuvem te proporciona. Então a primeira coisa que a nuvem fazia era proteção. 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 Quer dizer o quê? Que você está aqui, querido, Deus está te guardando, Deus está te livrando. Talvez você já pegou na maçaneta do carro de alguém que já fez esse negócio de passar o guspe ali. Mas a Bíblia diz o quê? Que nenhuma praga te atingirá, nenhum mal chegará à tua tenda. Então, esse lado espiritual, querido, é essencial. As pessoas, sabe, estão como Faraó, querendo matar a fé do povo. Mas, querido, você tendo fé, esse lado espiritual, você não vai ser atingido, porque é a fé que vai te manter. Então nós vimos que é proteção. Você, quando está na casa de Deus, você está protegido, você está guardado, porque o Senhor diz que Ele guarda a gente sobre as suas asas. Então é proteção, proteção contra o maligno. Às vezes a pessoa pensa assim, não, eu não vou na igreja, tal, porque é perigoso, aglomeração, não sei o quê. Mas para a glória de Deus, nós temos, às vezes até irmãos ficam bravos com a gente, mas a gente tem cuidado para não dar aglomeração. E não tem dado, Deus tem cuidado demais dessa igreja. Eu vejo a mão do Senhor em tudo aqui. Então é proteção, querido.
Às vezes quantas pessoas deixaram de vir, falam, não, eu não vou ao culto, eu não vou buscar a Deus, eu vou ficar em casa. E às vezes até pegou o corona dentro da sua própria casa. Porque às vezes as pessoas falam, não, para buscar a Deus enfrenta a dificuldade, irmão, mas para fazer uma festinha, aí vem o parente que não tem a doença, coloca a doença no meio da família. E aí? Já aconteceu esses casos também. Então você tem proteção. Mas remetendo novamente ao deserto, nós vimos que no Novo Testamento, querido, nós pregamos esses dias acerca de João Batista. Aonde o povo ia? No deserto. Aonde João Batista foi criado? No deserto. Aonde Agar viu Deus falando com ela? No deserto. Aonde que Ismael foi criado? No deserto. Aonde que Ismael foi treinado para ser frecheiro? No deserto. Aonde que Agar encontrou a esposa para o filho ali, Ismael? Foi aonde? No deserto. Nós sabemos que o deserto floresce também para a vida daquele que serve a Deus. Então as pessoas iam até o deserto buscar a palavra de João Batista. As pessoas não iam para o templo mais, porque aonde estava a palavra de Deus, eles iam para o deserto, eles enfrentavam as dificuldades para ir. Querido, nós temos muita facilidade quando nós temos nossos interesses em vogo. Querido, aí muitas vezes a gente não tem escolha. Quem não tem um plano da Unimed, um Bradesco, um outro plano aí, aonde que ele tem que ir para buscar um auxílio? Lá no SUS. Eu já fui várias vezes. Até uma vez o irmão Pedro me levou lá, eu falei, não, para fazer aquele exame da Central de Regulação lá em Cuiabá. Fui levar meu pai para fazer. Acordei 1h30, era de segunda para domingo. Até o irmão é um servo de Deus, hein? Foi lá, falou, não pastor, eu vou lá. Eu falei, não, eu vou com o carro, deixou o carro na calçada, irmão. Não. O irmão foi um bom servo, foi lá, deixou. E eu fui lá, irmãos, 1h30, esperamos para sair 3h30. Daqueles ônibusinhos, fomos para Cuiabá, chegamos lá quase 6 horas, espera daqui, espera de lá, volta, é um incômodo. Os motoristas querem parar em tudo que é barzinho, lanchonete para comer ou para receber um trocado daquelas pessoas, e foi aquele incômodo. Eu sei que eu cheguei só o pó da gaita, né, como diz o outro, cheguei só o quiabo lá em casa. Mas por quê? Porque a necessidade fez a gente ir lá. A necessidade faz você ir atrás do emprego. Quantas pessoas às vezes, irmãos, se arriscaram em ir lá naquela fila da caixa, atrás do auxílio emergencial, pegando fila, pondo colchão, dormindo, pegando chuva, tudo, por causa de R$600. E às vezes as pessoas não querem buscar o Deus do ouro e da prata, o Deus que pode mudar a sua vida, que pode fazer ele prosperar, que pode fazer ele enriquecer, que pode dar tudo. Mas às vezes fica mendigando por causa de R$600, R$300, irmão. Mas não quer buscar o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, que, querido, não tem só para essa terra, mas tem a vida eterna. A vida eterna agora perdeu valor para a vida dos muitos até dentro da igreja, que é o que nós precisamos buscar, é a vida eterna. Porque aqui na terra o sofrimento pode ser de 80 até 100 anos no máximo, mas o sofrimento eterno é a eternidade, não tem começo, não tem fim. Então nós vimos que Deus, querido, não importa se você vai ter que passar deserto ou situações difíceis, mas que você busque a palavra de Deus, enquanto você puder achar ela, enquanto você ainda puder achar uma igreja aberta, porque quando a igreja for arrebatada, a igreja não vai estar mais na terra, não vai ter mais ministros para pregar, não vai ter o Espírito Santo para nos convencer. Por isso nós precisamos estar atentos sobre isso. Então, querido, outra coisa que a nuvem fazia, querido, era que ela estacionava sobre o tabernáculo, e o povo ficava acampado, às vezes um dia, às vezes 2 dias, às vezes 1 mês, às vezes 1 ano.
Porque nós sabemos que o povo de Israel peregrinou 40 anos no deserto. Um caminho que não dá 800 quilômetros. Que com um mês de viagem a pé você chegaria lá. E o povo ficou 40 anos dando volta. Deus tratando com aquele povo no deserto 40 anos para que eles entrassem na terra de Canaã. Diante da murmuração, diante da reclamação. É incômodo, é. Mas nós temos que tomar cuidado para não murmurar, para reclamar. Até eu mesmo tive que fazer muitas adaptações. Eu saí daqui, já deixei algumas coisas na cozinha lá, né, pronta já, né? A gente tem que se readaptar com cada coisa. Mas é assim. Era assim com o povo de Israel. Eles não sabiam qual a hora que partia ou não. Querido, não tem coisa mais ruim que esperar. Você, não sei se alguém já esperou em aeroporto para pegar ônibus. É ruim esperar. Quem tem dinheiro compra um jato particular, porque já chegou, pega e vai. Mas o custo é bem maior. Você vai ter que gastar uns 200 mil reais para manter um avião, um jatinho particular com piloto, para você sair e viajar na hora que você quiser. Mas quem compra passagem tem que esperar. Para nós aqui tem uma opção de sair daqui. Mas quantas vezes a gente foi para Cuiabá pegar avião? Tem uma viagem para lá, ainda tem que esperar no aeroporto de lá. Então, querido, a espera também desgasta a gente. E o povo ficava naquela expectativa: olha, nós vamos andar, vamos chegar logo. E esperava um ano. Não sabia a hora que ia. Quando a nuvem levantava, era para ir. A nuvem era uma forma do quê? De orientação. Sabe, o que Jesus disse aqui quando ele encontrou o povo, sentiu compaixão, ele começou a ensinar a palavra. A palavra traz o quê? Orientação. Deus dá proteção e Deus dá orientação. Algumas pessoas desprezam isso, né? Essa igreja aí, esse pastor aí não sabe de nada, né? Desprezam o conhecimento, a orientação. Eu aprendi, querido, glória a Deus, a ouvir as pessoas, até mesmo ouvir às vezes pessoas que chegam com crítica, né? Esse ano, o ano passado, eu tenho deixado a liderança opinar, falar: irmãos, eu quero, né? Às vezes tem uns que me contrariam, mas para mim isso não importa. Eu quero aprender a ouvir Deus em tudo isso. Que a gente tem que aprender a estar atento para ouvir a voz de Deus, porque o que é mais importante é você ouvir a voz de Deus. Até vou falar uma coisa para os irmãos: quando eu tiver uma filha, eu vou colocar o nome dela de Yarim. Ninguém copia não, viu? Que só Yarim. Sabe o que significa Yarim? A que ouve Deus. A que ouve. O significado do nome Yarim é a que ouve. Então, é uma coisa que nós precisamos: ouvir Deus. Irmãos, e aí é a orientação. Então, quando a nuvem suspendia, era para o povo ir. Então, querido, no deserto tem a nuvem, tem proteção e tem orientação. É isso que nós precisamos, querido. E outra coisa, querido, a nuvem protegia o povo do quê? Do calor. De dia. E à noite, do frio. A nuvem, querido, trazia o quê? Querido, não tem coisa mais boa. Eu não sei se você, às vezes você anda no sol quente, e aí você pega e você dá uma parada, aí você está debaixo de uma árvore, você para debaixo de uma árvore, dá uma respirada, oh, coisa boa, oh, delícia, né? Ou se você está numa noite bem fria, aí você acha uma fogueira, né? Você, quem tem um fogãozinho a lenha, fica perto, aquece, não te traz o calor, o acalento, te traz refrigério. O que se chama isso? Esse bem-estar, de você ter o calor aliviado, de você estar esquentado.
refrigério. Todos aqueles que arrependei-vos para que chegue o refrigério na sua alma. É o refrigério. O que Jesus fez ali depois? Os discípulos disseram: olha, Senhor, já está tarde. Quer dizer o quê? Que eles estavam em busca da palavra, já estava ficando tarde. Que eles não estavam importando se o culto estava demorando, não estava. Eles estavam querendo a palavra, eles estavam com sede, com fome da palavra de Deus. Eles se esqueceram de comer. Lá no livro, diz aqui no segundo aqui, no 8, que é a segunda multiplicação, diz que eles ficaram 3 dias sem comer. Então o que eles estavam com sede era da fome da palavra de Deus. Então outra coisa, querido, que Deus dá é refrigério. Jesus pegou e disse assim: olha, os discípulos falaram: não, Senhor, despede eles, para que eles vão, né? Para que eles vão comprar, porque já é tarde em outro lugar. Mas eles iam andar no deserto com a barriga vazia, estavam fracos de um dia andando ali, ainda ia pegar uma jornada, poderiam se enfraquecer, poderiam até morrer no deserto. Será que eles tinham dinheiro para comprar? Porque fala aqui que só tinha um que tinha 5 pães e 2 peixinhos, então nem todo mundo tinha dinheiro para comprar. Quanta gente diz assim: mas eu vou servir a Deus quando eu tiver prosperidade, quando eu tiver carro, quando eu tiver um meio de condução, né? Quando eu trabalhar de patrão, né? Mas eu quero dizer, quanto mais você tem, mais você vai ter ocupação. E aí o que aconteceu? O que ele fez? Ele disse para os discípulos: dai vós de comer. Aí eu disse: mas como? Nós não temos dinheiro. E o que eles tinham? 5 pães e 2 peixinhos, trouxeram até Jesus. E Jesus deu graça e multiplicou. E diz aqui que todos, o que eles fizeram? Se saciaram. Querido, não tem coisa mais boa, querido, e não tem comida mais boa e mais boa de tempero quando a gente come, quando a gente tem fome, irmãos. A gente não escolhe se está mal temperado, se está frio, está quente, ou está com pimenta, ou está com sal, ou está não sei o que, ou tem cebola, ou tem alho, ou não sei o que mais. Querido, quando a gente tem fome, querido, toda a comida é bom. A gente come até pão seco, querido, com água, e falou: oh glória, aleluia. Você dá glória pelo aquele pão seco, rapaz, fubá. Você dá glória em tudo, irmãos. Carne dura, né? Mas por quê? Porque você tem fome. Comer é bom, irmãos, né? A gente falou daquilo ali no começo, mas comer é bom. Sabe por quê? Traz saciedade. Faz o quê? A gente sente prazer, sente o quê? Refrigério. Você está com fome, aí alguém te dá para comer. Que nem a gente às vezes vê essas pessoas na rua pedindo comida, irmãos, e você dá comida para eles, você vê parece que o rostinho daquela pessoa muda, porque ela se sente refrigerada, ela se sente forte, porque ela está o que? Sendo refrigerada, ela está recebendo um refrigério, de estar com a sua barriga cheia agora, de ter agora o prazer de comer, a sua alma está refrigerada. Então é isso que o deserto também nos proporciona: saciedade, nos proporciona refrigério, querido. Você pode estar no deserto, mas a Bíblia fala que Deus mandava o maná todos os dias. Você podia colher o maná, que era um grão que você torrava, mas tinha que ter o esforço de colher o maná. E o maná, querido, o povo chegou um momento que enjoa. Você comer a mesma comida sempre. Ali tem um pastor que gosta da galinha caipira, mas eu vejo que ele come todo dia. Eu falei: todo dia ele come, não sei como é que enjoa de galinha. É benção galinha caipira, gosto também, mas todo santo dia galinha caipira? Todo dia churrasco? Sei como é. Tem gente que não enjoa, come a mesma comida sempre, né? De vez em quando um ovinho frito é bom, né? Uma carninha moída.
Mas, querido, sempre o povo estava enjoado. Ele diz: olha, nós temos saudade do peixe do Egito, o pepino, o melão, cebola. Mas, querido, às vezes você passa um momento de dificuldade no deserto, mas sabe que o deserto um dia vai passar, e você vai chegar em Canaã e você vai comer o melhor. Você vai comer uva gigante, você vai comer maçã gigante. Lá você vai encher a barriga. Mas o deserto tem a intenção de nos transformar, tem a intenção de nos mudar, para nós experimentarmos o melhor de Deus lá. Então muitas vezes nós queremos que as coisas mudem, mas nós não queremos mudar. É isso que nós precisamos. Por isso é um dos intentos do deserto. Mas nós vemos que Deus sacia a fome, Deus traz refrigério. É cansativo, foi, mas quando muitas vezes a gente se esforça, às vezes vem no culto da tarde, vem no culto da manhã, querido, às vezes na hora você vem assim e fala: meu Deus do céu, misericórdia, estou indo pelo esforço, a carne está gritando, berrando que só. Ou quando você faz um jejum, ou quando você se propõe a ir a orar, irmãos, a alma milita contra o espírito e vira aquela guerra. Mas quando você chega na presença de Deus, você começa a orar, parece que o Espírito Santo começa a te renovar, começa a te refrigerar, querido. Começa, querido, aí aquela hora você fala assim: olha, esquece dos problemas lá fora e se volta para Deus. E você recebe o refrigério do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia fala que Jesus saciou aquela fome, e que o povo de Israel, aqueles que perseveraram, aqueles dois que sobraram daquela geração, Josué e Calebe, sabe por que eles chegaram e venceram o deserto? Porque eles tinham um espírito de conquista. Nós temos que ter um espírito de conquistas esses dias, irmãos. Não podemos parar porque a situação está desse jeito. Se dificultar mais, mas eu não vou desistir de Jesus, eu não vou desistir de servir a Deus, eu não vou desistir de adorar a Deus. Pode chegar o deserto que for, o diabo pode me tentar no deserto como Jesus foi tentado, mas você vai passar pelo deserto. Deserto não é lugar de crente, deserto é lugar de treinamento. Então as dificuldades estão vindo para nós para quê, querido? Para nos treinar. Ontem eu estava ali, fiz aquela live, irmãos, com Jerônimo. E eu disse ao Jerônimo, falei: Jerônimo, aquele lá foi o primeiro que eu fiz. Assim, nós fizemos ali e pronto, já jogamos lá, ele só formatou. Irmãos, pensa numa pessoa que tem dificuldade de falar em rede social, sou eu. Eu não gosto de entrevista, de pessoa, você pode ver que eu não tenho vídeos na internet. É um pouco caipira nessa área de informática e tecnologia. E essa situação me fez postar vídeos. E tem algumas pessoas já estão vindo para a igreja por causa do vídeo, por causa da rede social. Mas eu não gostava de fazer isso. Mas eu fui obrigado a fazer isso. E eu falei para o Jerônimo, a primeira vez eu ficava pensando o que falar, o que deixar de falar. E eu pegava e falava assim: não, eu vou deixar Deus me usar. E aí ia. Mas eu ficava assim, às vezes errava. Ontem eu vi que eu errei uma palavra só. Depois eu falei: não, eu revi, depois falei: não, essa palavra não coube ali. Mas eu mesmo ontem me admirei de mim, falei para o Jerônimo, Jerônimo, rapaz, hoje eu estou aprendendo a fazer vídeo, hein, rapaz. Ainda não estou 100%, mas daqueles primeiros, ele começou comigo, né? O Jerônimo e o Tiago sempre foram os meus ajudadores, assessores nessa área. E eu vi que ficou melhor. Por quê? Porque o deserto, a dificuldade da igreja estar restrito me fez fazer isso. Então, querido, entenda o propósito de tudo isso que está acontecendo. Quando a gente entende o propósito, irmão, a gente não murmura nem reclama de nada. A gente entende que a gente precisa buscar a Deus. Então, querido, busque a Deus. Se você às vezes não pode vir toda a família, mas vem um fica cuidando do filho, o outro, né, está trabalhando, o outro vem, né? Eu venho buscar pela minha família, eu venho buscar pelo meu pai, venho buscar pela minha mãe. Então, querido, não pare, né? Você veio buscar pela sua esposa, você veio buscar, né, pelo seu esposo, pela sua mulher, pelo seu marido. Faça isso, continue.
né? Glória a Deus que ainda também Ele fique lá cuidando das crianças. Você está buscando pela família. Então, querido, de uma forma ou de outra, não desista de buscar o Senhor. Mesmo que Deus esteja no deserto, vá para o deserto, porque lá você vai ter proteção, orientação, e você vai ter refrigério de Deus. Amém? Vamos estar encerrando, vamos ficar de pé. Peço para os líderes para rapidamente a gente decidir sobre o culto de quarta, né, que fique depois, mas os demais irmãos podem ir para casa, tá? Está na bênção já. Senhor, eu quero colocar diante de Ti, amada igreja que aqui está, o Teu povo que se reúne aqui nesse lugar, Jesus, para adorar o Senhor. Não importa se está escasso, se está quente, ou está frio, está chovendo, mas em todo tempo nós estamos para adorar a Deus. Obrigado, Senhor, porque nem as dificuldades, nada pode nos parar do Teu, como diz lá no livro de Romanos, nada nos separará do Teu amor, nem espada, nem fome, nem peste, Senhor. O que nos separará do Teu amor, Senhor? Que nesta manhã nós queremos abençoar o Teu povo que aqui se reúne, aqueles que estão em casa buscando, também ouvindo a palavra, que elas sejam alcançadas também através da palavra, através da oração. Que em nome de Jesus eu Te agradeço por mais esse dia que o Senhor nos proporcionou, de estarmos aqui na Sua casa. Que o Senhor abençoe o Teu povo, Senhor, e que o Senhor, nós colocamos essa situação que estamos vivendo, Senhor. Ó Deus querido, repreenda esse espírito, Senhor, de doença, de enfermidade, mas também o espírito de engano que está sobre as pessoas. Muitas vezes os noticiários, redes sociais têm divulgado fake, Senhor, mas em nome de Jesus não deixe com que o Teu povo fique confundido, Senhor. Que o Senhor dê, Senhor Deus, a visão, que o Senhor dê ouvidos espirituais, que o Senhor dê, Senhor, discernimento sobre as coisas, Senhor. No nome do Teu Filho Jesus, nós oramos e abençoamos a Tua igreja e repreendemos esse vírus. Senhor, visita aqueles que estão no leito de enfermidade, Senhor. Nós apresentamos a vida do pastor Antônio de Freitas, Senhor. Ó Deus querido, pastor da nossa convenção que está passando por essa dificuldade. Seja com ele, Senhor, visita ele, Senhor, a sua esposa. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos ele nas Tuas mãos. Colocamos, Senhor Deus, todas as pessoas que estão aí nos leitos de hospitais, que estão esperando vagas. Nós sabemos que o Senhor pode curar e, Senhor, libertar esse povo. Senhor, no nome de Jesus nós oramos, e que nenhum mal suceda sobre a Sua igreja, sobre o Teu povo, que todos estejam debaixo do Teu sangue, brindados com o Teu sangue, Senhor. É assim que nós oramos nesta manhã, no nome de Jesus de Nazaré. Amém. Amém, querido, da graça e a paz do Senhor. Estamos encerrados por esse momento.